Mas a gente sabe que agora a gente também está passando, olhando o contexto global, tá? Não só regional e pontual Brasil. Mas a gente está passando por um momento de transformação, sobretudo quando a gente fala de desaceleração, que teve um momento, acho que muito crucial, de um gasto exagerado para aquisição de usuários, né? Diferentes players, a gente viu isso de uma forma muito, provavelmente, da grande maioria dos neobanks que atuam aqui e lá fora também. Mas agora a gente teve esse momento de inverno que aconteceu aí, inclusive dos próprios VCs puxando o freio, aconteceu ali um pouco pós-pandemia. O Brasil ainda pegou um pouco ainda, né, um momento bem interessante, inclusive de captação, depois a coisa deu uma tombada. E a gente viu várias cartas abertas de Sequoia e tudo mais desses caras falando, gente, vamos agora virar a chave e virar para um drive de sustentabilidade do modelo de negócio para ver as coisas parar de pé. Né? Como é que é a leitura sua atual desse mercado e como é que é a expectativa disso para frente? Assim, eu acho que você tem uma condição de falar isso, obviamente, como um entendedor do mercado de neobanks de uma forma geral, mas também olhando pelo prisma de um neobank, como o que vocês representam, que obviamente foram muito bem fundeados aí durante todo esse tempo, mas que imagino que também tem uma diretriz de matriz que é diferente do que você poderia ver em outros momentos, em outros mercados, quando vocês tentaram entrar lá atrás, né? Perfeitamente. Eu acho que o crescimento agora ele está muito mais direcionado ao retorno do investimento de uma maneira sustentável do que a sua capacidade de crescer uma base de clientes queimando dinheiro para depois ver como rentabilizar. Toda e qualquer iniciativa que a gente tenha para pensar daqui para frente tem que ter um caminho muito claro de rentabilidade, tem que ter um unit econômico que faz sentido, que traga valor para o cliente e que te permita crescer a base com benefício do próprio produto. Seu produto ser o seu próprio vendedor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso sair investindo dinheiro à torta e à direita em marketing, em campanhas, fazendo grandes parcerias com influenciadores gigantescos e queimando dinheiro, porque o retorno desse investimento pode demorar um pouco mais. Sim. E agora eu tenho que pensar em fazer isso de uma maneira sustentável, às vezes até repensando a velocidade de crescimento para fazer de uma maneira mais sustentável. Sim. O mercado mudou, na verdade. Daqui para frente só vai funcionar assim. E que bom que a gente se adaptou antes. E começou o nosso projeto do Brasil já de origem dessa maneira. É uma das razões que a gente está começando com produtos que são muito mais transacionais. Sim. A gente está fazendo câmbio, a gente está fazendo investimentos em criptoativos, a gente está fazendo uma série de outras iniciativas que exigem, talvez, uma gestão de capital mais eficiente, menos produtos de complexidade, como, por exemplo, crédito, sim, que exige provisão para devedor, PDD, né, previsão para devedores duvidosos. Exige uma gestão de capital diferenciada. Você poder fazer isso não entrando em velocidade total, mas de uma maneira comedida, como nós vamos fazer, te permite ter um caminho de rentabilidade mais sustentável. E também dá tempo para amadurecer alguns tipos de produtos e de iniciativas, aprender com o seu mercado, conhecer o seu cliente, para poder fazer esse crédito de uma maneira mais assertiva. Então, tudo tem a ver com o faseamento das coisas. Sim. E olhando um pouco disso, né? Assim, vocês também têm, aqui no Brasil, a gente tem, como a gente estava falando, muitas particularidades, a gente avançou muito, seja com infraestruturas que não vê lá fora e tudo mais. Desde Pix, Open Finance, a gente vem em Drex aí adiante e tudo mais. Vocês têm conversas com a matriz em relação a surfar essas ondas ou abraçar essas capabilities por agora ou quanto a postergar isso? Como é que vocês têm vendido ou até como que a matriz talvez provoca vocês sabendo, olhando tudo que o Brasil tem feito, talvez concorrentes de vocês também que estejam olhando para as possibilidades de inovação a partir dessas infraestruturas que a gente tem aqui. Como é que tem sido esse papo? A gente pode interpretar essas várias infraestruturas como ferramentas e possibilidades. Sim, sim. Mais do que olhar de fora para dentro, o que os outros estão fazendo e como que nós podemos fazer algo para competir, é fazer diferente. É olhar de dentro para fora, naquele mote. Como que eu faço para levar mais valor para o meu cliente do jeito mais fácil e mais barato possível? Boa. E aí, a partir daí, como que eu posso usar essas ferramentas para fazer isso acontecer? Exemplo, eu consigo fazer com que um cliente que viajou, não se planejou direito e precisou comprar alguma coisa durante a viagem, ele não tinha mais dinheiro em moeda estrangeira. Em 3 cliques ele consegue fazer isso, porque ele manda um Pix para a conta dele em reais, ele transforma esses reais em dólar e pode comprar. 24/7, a qualquer momento. Eu estou usando a infraestrutura do Pix em benefício do cliente conseguir fazer o câmbio dele instantâneo a qualquer momento. Um pai
que mandou um filho estudar no exterior, ou tem um parente morando fora, e precisa mandar rapidamente o dinheiro para ele. Pelo nosso chat, ele consegue mandar e receber recursos de maneira instantânea, 24/7 também, usando a infraestrutura, seja do Pix de entrada, Sim. seja a nossa infraestrutura, que funciona quase como um Pix internacional interno nosso, Sim. ou as plataformas de Open Finance nos seus respectivos países. Então, a gente usa essas infraestruturas em benefício do nosso cliente. E não o contrário, não olhando de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando novas tecnologias surgirem, a gente vai ter lá um desafio constante de entender como que a gente pode usar essa nova estrutura, essa nova ferramenta em prol do benefício do nosso cliente.